Olá pessoal, me chamo Amanda Gabriela, sou docente da Escola Técnica Particular do Núcleo de Gravatá, do módulo de Anatomia e Fisiologia Humana. Hoje nós vamos começar a ver o conteúdo fidedigno de anatomia, certo? Porque nós estávamos associando o conteúdo de anatomia com fisiologia, porém ainda faltavam algumas abas para que a gente conversasse sobre a anatomia. Então, bora lá falar um pouquinho sobre a anatomia, o esqueleto e algumas posições. Enfim, o que é anatomia? A anatomia se divide ana, que quer dizer partes, e tomia, cortar. Então, é a parte da biologia que estuda a estrutura dos seres vivos, ou seja, o corte dos seres vivos. Como é que se subdividem o organismo e o esqueleto daquele ser vivo. Porém, com tudo isso, nós precisamos ter uma posição anatômica para que a gente possa identificar nesses seres vivos os seus órgãos, sistemas e a sua musculatura, articulações e também partes do seu esqueleto. Então, vamos trabalhar também com posições anatômicas. Sendo posições anatômicas, é o que vai dar o significado direcional para onde a gente vai caminhar e as regiões do corpo, o modo que o corpo se movimenta, a postura do ser humano, fazendo assim que a gente tenha uma ideia de posição anatômica. Nós temos vários tipos de posição anatômica. Então, vamos começar a falar de posições anatômicas. Temos de primeira a posição ortostática, ou seja, que é o corpo ereto, ou seja, aquele corpo em pé, né, com a postura ereta, os membros superiores estendidos ao lado do tronco e a cabeça e os pés também a olhar para o horizonte, ou seja, uma postura ereta. Já temos a postura de decúbito dorsal. O que é decúbito dorsal? É quando o corpo está deitado, quando nós estamos deitados, com a nossa face voltada para cima. Já o decúbito ventral é quando o nosso corpo está deitado com a face voltada para baixo. Então, essa é a posição do decúbito ventral, quando todo o nosso corpo está deitado com a face para baixo, assim como todos os membros, certo? O decúbito lateral é quando o corpo está deitado de lado, sendo ele o lado direito ou o lado esquerdo. O decúbito lateral, ele ainda é usado para fazer alguns exames, como lavagem intestinal e etc. Temos a posição também de litotomia ou ginecológica, que é a que a gente utiliza para fazer exames citológicos nas mulheres, que é quando o corpo está deitado, com a face voltada para cima, com a flexão de 90% do quadril e o joelho flexionado, expondo assim a parte do períneo ou a parte daquele sistema reprodutor. E temos a posição de Trendelenburg. Essa posição de Trendelenburg, ela é bem associada a processos cirúrgicos, ou seja, porque a contração do sangue durante a cirurgia, né, o caminhamento aí do sangue entre as veias, artérias e capilares funciona de outra forma, que a gente vai ver possivelmente em outros módulos,
é o corpo deitado com a face para cima, só que essa maca ela é inclinada com um grau de 40%. Ou seja, a pessoa fica deitada e a cabeça um pouco mais para baixo, para que quando ocorra esse processo cirúrgico, né? Possivelmente a gente fala do processo cirúrgico, porque essa posição é mais usada durante esses processos, não ocorra algumas manifestações das anestesias. Junto a tudo isso, nós ainda temos os planos anatômicos, que é totalmente de posições anatômicas. Então, planos anatômicos, ele vai definir os nossos cortes em questões anatômicas. Então, o plano mediano, ele por si só já diz que ele vai passar verticalmente no nosso corpo em corte longitudinal, que é aquela diferença de direita e de esquerda, dividindo nossos corpos na metade. Já o plano sagital são planos verticais que passam no nosso corpo paralelos ao mediano. Então, se o mediano vai cortar longitudinal, o sagital vai cortar trás para frente. O plano frontal, ele tem um corte mais de fronte, que vai através do nosso corpo, entre o mediano, né? Dividindo entre frente, trás, posterior e anterior, dividindo todo o corpo. Logo após os planos transversais, que aí a gente vê uma linha horizontal, onde a gente pode também chamar de plano axiar, que é dividido aí pelo meio, né, passando através de todos esses ângulos já mencionados. Logo após, a gente vê que a anatomia, ela trabalha com 3 tipos de variações: normalidade, variação anatômica, monstruosidade e anomalia. O que é normalidade? Normalidade é o padrão de todo o indivíduo. Ou seja, que não há frequência, quando uma população é estudada, a gente não vê muitas variações naquela determinada população. Ou seja, características nem piores nem melhores do que a outra, em caso de maior frequência. O que não diferencia padrão de normalidade é cor de cabelo, cor de olho, cor de pele. Isto não é um padrão de normalidade. Já a variação anatômica, a gente tem como exemplo o aparelho urogenital, ou seja, homens e mulheres. É o que varia anatomicamente uma pessoa de outra, quando um é homem e quando é mulher. É a única variação anatômica que a gente vê dentre os seres humanos, em que a gente pode diferenciar um e outro. Já a monstruosidade é tudo aquilo que apresenta uma diferença morfológica, que é incompatível com a vida, né? Um desses casos é a anencefalia. Quando a gente vê o caso de anencefalia, a gente lembra que há o sufixo negação e cefalia, cérebro, ou seja, a ausência do cérebro, que na maioria das vezes é uma criança denominada nasce morta, né? Porque não há cérebro, então não há o desenvolvimento. Já a anomalia são prejuízos de funções ou anormalidades que podem já ser trazido com elas ou perder no meio desse desenvolvimento de vida, né? Seja por acidente de trabalho ou pela questão anatômica do próprio nascimento. E os fatores gerais de avaliações anatômicos são a idade, que são as variações que vão definir a gente. As variações anatômicas ditas, como por exemplo, idade.
Então, a gente vai ver que uma pessoa idosa não tem a mesma potencialidade anatômica, ou os órgãos não têm a mesma potencialidade anatômica do que os órgãos de uma pessoa ou de um adulto jovem, certo? E também vai depender muito do ambiente que aquele idoso vai estar habitando, né, ou sobrevivendo. Logo após, a gente vê a questão do gênero, que é a masculinidade e a feminilidade, né, de reconhecer os órgãos, como assim também a variação anatômica que a gente já viu anteriormente. Etnia. A gente vê a etnia, a diferenciação de cores étnicas, né, trazendo como raças principais a raça branca, negra, parda e amarela. E também alguns mestiços, encaixando-se agora também os índios nesta questão de etnia, que são grupamentos físicos que cada um traz sua individualidade e características físicas parecidas, ou seja, anatomicamente parecidas, e questões culturais também. E a gente vê também a questão do ambiente. Possivelmente uma pessoa que é criada em um ambiente onde a fartura, quando eu falo em fartura, é direito à alimentação, direito à escolaridade. A gente vê outra realidade quando a gente vai falar de outros tipos de seres humanos que sobrevivem, né, a partir do pouco que elas têm. Ou seja, na seca, sem escolaridade, sem poder se desenvolver como deveria, influenciando totalmente aí no crescimento do indivíduo. E logo depois nós vamos ter os biotipos, que são os brevilíneos, ectomorfos, mesomorfos e endomorfos, que é a diferenciação do tipo do corpo dessa pessoa. Se a pessoa é mais baixinha, mais gordinha, se o tórax é menor, se o tórax é maior, se o braço é maior do que o tronco, se o braço se encontra na mesma altura do tronco, se esses membros inferiores são maiores do que os membros inferiores são menores do que os membros superiores, tendo como principais características dos seres humanos os ectomorfos, mesomorfos e endomorfos. Então, minha gente, é tudo isso que eu queria dizer nessa aula, que é uma apresentação prévia da anatomia e que a gente ainda não tinha visto. Então, é um assunto bem simples, porém, cabe a vocês estudar e pesquisar um pouco sobre essa questão de etnia, de biotipos e de cortes também e posições anatômicas, para um bom estudo e para um bom comportamento em práticas.